Alessandro Bete Rosa, Magrão. 732 jogos pelo esporte, uma dezena de títulos conquistados, 33 pênaltis defendidos. Para qualquer rubro-negro, o maior ídolo da história do clube. Magrão hoje vive na pequena comuna de Bergamo, na Itália, onde seus antepassados nasceram, curtindo sua aposentadoria com esposa e filhos. Após 14 anos jogando ininterruptamente pelo Sport Clube do Recife. Em reportagem para o Globo Esporte, o eterno paredão da Ilha do Retiro redigiu uma carta aberta à torcida, a qual vou ler agora. Então é isso aqui, pessoal. Hoje, dia 19 de setembro de 2023, o Globo Esporte lança essa matéria aqui, publica essa matéria aqui, uma entrevista ao Magrão. É algo que eu li, já li, vi o vídeo também que eles fizeram, eu achei tudo muito emocionante. E faço questão de trazer aqui para o canal. Esse vídeo não só vai ser sobre essa notícia, essa reportagem, mas também um tributo ao Magrão. Magrão que, nossa, eu sou muito grato por ter conseguido assistir a um jogo do esporte em que o Magrão ainda jogava. Eu assistia Sport Paraná em 2018, um jogo 1-0 para o Sport. Um jogo inclusive esse que o Sport estava muitos jogos sem vencer, muitos meses sem vencer. E aí eu fui nesse jogo e o Sport venceu novamente. Não tomou gols, o Magrão tava lá, eu vi Magrão, cara. Eu vi, mesmo de longe eu vi Magrão e foi muito emocionante para mim. E começa agora as palavras de Magrão. Vocês lembram da noite em que nos vimos pela última vez? É uma memória que até hoje, mesmo 4 anos depois, faz meu coração acelerar. Senti uma angústia dentro de mim, sabe? Que ainda agora tenho dificuldades de explicar. Porque subir no gramado e olhar vocês na arquibancada sempre foi uma realização para mim. Mas naquele dia, naquele específico dia, tudo estava diferente. Ali, meu estômago revirou. Chorei muito na noite anterior e nem sequer dormi direito, pensando em tudo que poderia fazer, no que vocês iriam pensar, se havia um caminho diferente. Mas não tinha. No dia 11 de junho de 2019, eu pisei na Ilha do Retiro sabendo. Essa é minha última vez. Sei que demorei a aparecer e peço desculpas por isso, mas eu precisava de tempo. Nós precisávamos, né? Para cicatrizar as feridas daquele momento e deixar somente a gratidão pelas lembranças que construímos juntos. Porque em 14 anos, esse é o único sentimento que sempre levarei comigo. Disso podem ter certeza. E eu espero que um dia vocês possam dividi-lo também. É por isso que hoje escrevo. Preciso dizer que me transformei ao longo dos anos que estivemos distantes. E aquele Magrão que vocês conheceram, eu quis deixar ele aí, com os pés fincados na Ilha do Retiro. É como gosto de pensar. Queria conhecer as origens do meu avô, aqui na Itália. E sempre que vinha de viagem nas férias, sentia aumentar o desejo de vir morar no país. Hoje, vivo uma vida de aposentado, de pensionato, como os italianos dizem, de nadar no lago, andar nas montanhas, fazer café da manhã, comprar brioche na rua. Uma vida tranquila, como estávamos procurando. E de fato, pessoal, o Magrão deve ter a vida mais tranquila do mundo e ele é merecedor disso. Passou 14 anos no esporte, foram 22 anos jogando como profissional e hoje ele deve viver a melhor vida possível, a vida que todos nós sonhamos, vivendo bem lá na Itália. Eu vou mostrar algumas fotos aqui que ele posta às vezes no Instagram, do lugar onde ele mora, das paisagens que ele vê, os lugares que ele visita, fotos com a esposa, com os filhos. Foram importantes momentos na infância que me fizeram sonhar ser jogador de futebol, sabe? Vim de uma família humilde e cresci na Coab 5 de Carapicuíba, bairro da Grande São Paulo, com meu pai como grande inspiração. Ele sempre teve 2 empregos. Era gráfico e trabalhava nos bares dos estádios de São Paulo. Às vezes, faltavam funcionários, então descia para vender cerveja, água e refrigerante para ele. Passava perto dos jogadores e meus olhos brilhavam, sabe? Porque eu via ídolos ali na minha frente e dizia comigo mesmo, um dia eu serei como eles. Fui me moldando nos campos de terra, buscando meu sonho no futebol, ao mesmo tempo que também me vi confuso, descobrindo um novo mundo ao redor. Ouvia heavy metal, vivia em show de rock e até sócio de torcida organizada virei. Perdi o foco dos objetivos que almejei. Eu vi amigos serem presos, outros mortos, e hoje agradeço a Deus e aos meus pais por me ajudarem a seguir o caminho oposto. Não fosse eles, talvez não estivesse aqui para contar a história, a nossa história. Eu costumo dizer que é preciso entender o Alessandro para mostrar o que há por trás do Magrão. Lembra de quando cheguei no esporte? Estava recheado de sonhos,
mas com uma bagagem de frustrações. Tinha 12 anos quando perdi meu primeiro teste no Corinthians por falta de dinheiro. Virei atleta no Nacional em São Paulo, mas sonhava com um grande clube. Só assim para me sentir inteiro. Aos 23, no Atlético, fiz minha esposa Marilu largar o emprego e sofri com uma hérnia na coluna que me impediu de treinar. Preso no departamento médico, senti tristeza ao fim do contrato, pensando na oportunidade que havia visto passar. Aos 25, na Portuguesa, comprei uma casa e um Siena Zero, financiado em 48 prestações, para 3 meses depois ver uma lista de dispensa colada no vestiário. Meu nome estava lá, dispensado. Faltavam 45 prestações a pagar. Fui despejado de casa 3 vezes, sabia? E uma delas estava voltando da praia, com minha esposa e nossos filhos. Enfiei a chave na porta e cadê? O clube não tinha pago o aluguel. Vivi em casa emprestada de dirigente e até em um quarto de hotel, com 3 crianças e cheio de tralha, porque não tinha espaço para guardar, de tão pequeno que era. Hoje, até consigo rir dessas histórias, mas naquela época não foi nada fácil. Guardo ainda, agora vivo na memória. Vocês não me conheciam, mas eu apostei tudo em vocês. Estava com 3 filhos, sobravam perrengues, dificuldades financeiras e também idade. Aos 28 anos, falava com minha esposa sobre abandonar o futebol. Não tinha mais tempo de arriscar. Só que eu não podia desistir. Não queria desistir. Então o esporte era a minha última cartada. E de fato, pessoal, pouca gente lembra, mas o Magrão, ele chega ao esporte com quase 30 anos de idade. E não como uma promessa, não como um jogador estabelecido, como um qualquer. O Magrão, naquela época, ele era um qualquer. Ele já havia passado por alguns clubes mais de destaque, como Ceará e Fortaleza. Inclusive ganhou ganhou o Cearense pelo Fortaleza e pelo Ceará quando teve nas suas passagens. Inclusive o técnico do Sport na época foi técnico do Fortaleza na época, e por isso que eles chamam Magrão. Mas ele vinha como um jogador que era mais um entre tantos outros. Não era nenhum destaque, não era uma promessa. Era um jogador que tinha tudo para dar errado, mas a história acabou sendo diferente, como vamos ver aqui agora. Vocês lembram da primeira vez que nos vimos? Um momento que guardo com carinho e confesso rir ao lembrar. Senti o frio tremendo na barriga, uma ansiedade incontrolável, e quando olhei vocês ali, eu vi tudo aquilo que na infância me deslumbrava. Os jogadores no campo, os sons de batuque, as bandeiras. Pensei, caramba, chegou a minha vez. Lembro de entrar no vestiário depois do jogo, ligar para o meu pai e dizer, pai, ganhamos. Era isso que eu queria. Era assim que eu sonhava. As pessoas me perguntam como é a torcida do esporte. Eu sempre brinquei dizendo, é muita perda de cabelo. Com aquela boa risada. Mas a verdade é que vocês são uma nação apaixonada. E tem que ter cabeça para aguentar. Porque a exaltação te levanta na mesma medida que a cobrança pode te derrubar. Comigo, eu confesso, não foi fácil. Fiquei triste com as críticas e vez ou outra me perguntava, será que não sou bom? Levei as primeiras vaias em um gol do Estudantes, de Timbaúba. E vi minha esposa sair de lá chorando, com meus filhos no estádio. Então ali, deu uma estremecida, sabe? Pensei em desistir de vocês, em chutar o balde e dizer, não dá mais. Mas Deus, minha esposa e meu pai foram fortes, sempre foram por mim. Minha esposa dizia, levante a cabeça, não desista. E eu levantava. Foi duro no início, é verdade, mas acho que isso me fez crescer. Me ensinou a ter paciência nas dificuldades. E a paciência me deu esperanças para me reerguer. Queria mostrar a vocês. Não sou isso que alguns dizem. Tenho meu valor como atleta e vão ver. De fato, pessoal, naquela época o Magrão foi contestado no time do esporte. Ele por muitos momentos oscilava entre ser titular, ser banco, não ser relacionado. E inclusive em um desses jogos lá para 2007 foi quando o Magrão levou o 1000º gol de Romário. O gol de número 1000 do Romário foi em cima de Magrão em um jogo lá no São Januário entre Vasco e Sport. E por certo tempo o Magrão ficou marcado por isso. Mas que bom que os momentos felizes chegaram. E foram tantos, né? Na Copa do Brasil, minha melhor lembrança, a felicidade transbordava. Só queria rir, extasiado, pensava, estamos fazendo história. Dormi imaginando as defesas e olhava vocês do campo, com frio imenso na barriga e uma atmosfera surreal na arquibancada. Sentia arrepios sempre que o casar começava. Fiz meu melhor pelo esporte, mas a despedida da minha carreira não foi da forma que eu esperava. O esporte me convidou a sair, abriu as portas para que fosse embora. Se tiver proposta, a gente libera. Depois de 14 anos, eu me senti decepcionado, deixado para trás pelo clube em que fiz história. Doeu demais.
de formas que eu nem sequer consigo explicar agora. E também não sei se algum dia eu vou. Essa gestão aí que foi do período em que Magrão saiu foi péssima, péssima. O Sport teve uma sequência de más gestões, gestões que eram corruptas mesmo, que não ligavam para os interesses do clube, da torcida. Graças a Deus e talvez até mesmo por um fortúnio mesmo, o Sport saiu dessa e hoje está com uma diretoria melhor, com tudo restabelecido, com tudo reorganizado. Porque o Sport poderia virar um Santa Cruz da vida. Em 2016, Santa Cruz estava na Série A, estava jogando Sul-Americana. E hoje olha onde está o Santa Cruz, nem divisão tem para jogar. Às vezes penso em como seria redesenhar nosso último encontro. Não guardo mágoas, mas também queria que fosse de outra forma. Imaginava um jogo, dar a volta em campo, agradecer a todo mundo e ao mesmo tempo pensava: a melhor maneira é deixar a memória daquilo que você fez pelo clube. E eu sei que fiz muito, e o clube fez muito por mim também. Hoje, quero agradecer pelo carinho, pelas cobranças, dizer que vocês me fizeram sentir e viver tudo aquilo que eu sonhava. Foram vocês, torcedores e torcedoras do esporte, que fizeram isso comigo. Vivi o sonho do estádio cheio, de gritarem meu nome, o reconhecimento, e essa forte lembrança é uma das poucas coisas que ainda agora me fazem chorar. Mas de alegria, é assim que gosto de lembrar. Espero que possamos nos reencontrar um dia, dessa vez nas arquibancadas, torcendo juntos. E que esse ano, quem sabe esse ano, não é? Eu possa estar na ilha, de surpresa, vivendo um jogo com vocês. Minha maior saudade. Essa é a carta que escrevo, pela despedida que nunca tive. A torcida do esporte, a minha torcida, vocês realizaram meu sonho de criança. Nunca se esqueçam disso, porque eu jamais esquecerei. Obrigado. Lendo essa carta aqui, escrita pelo Magrão, realmente é algo que te emociona, porque você vê como o Magrão é o ídolo do esporte em todos os sentidos e que ele merece estar nessa posição do clube, porque não só ele foi muito vitorioso, foi o jogador mais vitorioso da história do clube, como também ele é um exemplo de resiliência, um exemplo de perseverança, um exemplo de passar por situações difíceis e mesmo assim se apegar às coisas boas. E quantas vezes Magrão não salvou o esporte? Nesses 14 anos que ele serviu ao clube, ele por muitas vezes livrou o esporte do rebaixamento, por muitas vezes livrou o esporte de uma eliminação, por muitas vezes ele fez defesas fantásticas, inacreditáveis, defendeu vários pênaltis. Por um momento, em 2018, se eu não me engano, ele inclusive foi o goleiro com mais pênaltis defendidos em atividade no mundo, superando até mesmo o Buffon. E não tem o que eu falar sobre o que eu acho do Magrão. O que eu acho é isso, que ele merece tudo que ele conquistou hoje. Sua saída conturbada, para mim, não significa nada. Para mim foi um momento que foram agentes externos, agentes exógenos, não tinha nada a ver com ele. Muita gente na época diz que ele ficou manchado, a imagem dele ficou arranhada no clube por causa disso. Mas como o Magrão disse, ele sempre foi mais retraído, não era apegado à fama e tal. E ele mesmo planejava em não fazer grandes alardes. Ele acaba rescindindo o contrato porque à época a diretoria simplesmente não estava pagando o salário dele. Não estava pagando o salário de um profissional ali dando seu sangue todos os meses. E não só isso, o ídolo do clube não estava recebendo por jogar. Então ele recorreu aos direitos dele e achou que o melhor que ele poderia fazer no momento era sair do clube. Depois, lógico, ele recebeu tudo aquilo que lhe era de direito. Mas para alguns torcedores na época que eu lembro, diziam que a imagem dele foi manchada e tal. Para mim não tem nada disso. E outra coisa, pessoal, já era inevitável que o Magrão ia sair logo. Porque ele, quando saiu, já tinha 42 anos. Um jogador de futebol, principalmente goleiro, que precisa de muita elasticidade, muito salto. Aos 42 anos, na forma física que ele estava, muita gente muito mais nova não tem a forma física que ele tinha. E mesmo assim, estava defasada. Porque, se eu não me engano, em 2018, ele passou metade do campeonato fora porque ele sofreu uma lesão. E foi aí que teve a ascensão de Maílson, inclusive. Maílson, quando o Magrão sai, ele é visto como um sucessor espiritual
do Magrão dentro do clube. Inclusive, essa saída do Magrão do esporte me faz lembrar de um fato curioso que aconteceu na época, que foi anunciado um filme do Magrão. Não se sabe, até hoje não tem muitas informações sobre esse filme, se era para ser um documentário ou um filme encenado mesmo com atores, mas o fato é que o filme, eu inclusive falei com os produtores do filme por Instagram uma vez, e o filme ele já está pronto. A ideia é que ele fosse lançado lá em 2019, o Magrão ia se aposentar ao final do ano, como tudo indicava, mas ocorreu esse embrulho todo e acabou que o filme ficou engavetado. Espero que um dia nós todos possamos ver esse filme aí do Magrão. Então é isso, pessoal. Magrão, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado por tudo que você fez ao esporte. Muito obrigado por tudo que você fez ao futebol brasileiro e por tudo que você representa como um exemplo, como eu já disse, de atleta e de pessoa. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que assistiu esse vídeo até aqui. Foi um vídeo mais longo, mas eu queria que ficasse mais longo para que eu lesse esse texto todo e também fizesse comentários que adicionassem, que agregassem mais. Então muito obrigado, deixa o gostei, inscreva-se no canal, comente aí o que Magrão representa para o esporte na sua opinião. E até a próxima. Tchau.